Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo da crase. Crase não foi feita para humilhar ninguém, disse um dia o poeta Ferreira Goulart. Mas muita gente anda se perdendo aí no uso deste acento grave que indica este fenômeno chamado crase. Então vamos nos aparelhar aqui para ninguém errar mais nada que envolva crase. Com a graça de Deus, graças a Deus, Tereza, que a gente vai aprender isso. Graças a Deus, sem crase. E aqui, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Bom, primeira coisa, crase tem tudo a ver com regência. Por isso, é um assunto que nós estamos vendo na sequência de regência. Toda crase envolve uma preposição. E toda preposição, você já sabe, é um termo exigido, pedido, regido por um termo regente. Então, todo fenômeno de crase é uma relação de regência. E a gente não vai confundir dois conceitos. O conceito de crase, que é um conceito, é um fenômeno, e o acento grave. Vamos olhar aí na sua telinha e vamos ver a diferença entre esses dois? Então, nós vamos estudar crase, é o nosso objetivo, mas quando nós falamos de crase, nós estamos também falando de regência verbal e regência nominal, porque a crase sempre introduz um termo regido pela preposição a. Então, olha aí. A crase é um fenômeno e ele existe ou não existe. O que a gente tem de fazer é reconhecer que ele existe e indicar a existência dele por meio de um acento grave, que é um acento que indica a crase. A crase é a fusão de dois As. Fusão de dois As. Isso é crase. O acento grave, este acento aqui, este acento é o acento grave, indica que ocorreu ali a fusão de dois As. Então, quando você usa um A craseado, como se costuma dizer popularmente, quer dizer que aqui há dois As. Há uma fusão. Existem na língua portuguesa 3 acentos. Só 3. Acento agudo, acento circunflexo e acento grave. O acento agudo e o acento circunflexo indicam tonicidade. Quando eles aparecem, eles indicam a sílaba tônica, tonicidade. E o acento grave indica crase. Só há esses 3 acentos. Tereza, tem o tio, né? O tio que a gente usa em não, por exemplo. Não, o tio não é acento, sabia? O tio é um sinal gráfico de nasalização, mas ele não é acento. Na língua portuguesa há 3 acentos, o agudo, o circunflexo, que indicam tonicidade, e o acento grave, que é este com inclinação para a esquerda, que indica crase. Então, primeiro vamos entender este conceito. A crase é um fenômeno que consiste na fusão, na mistura de 2 As. Daqui a pouco nós vamos ver de onde ele surge. O acento grave, ele indica a ocorrência de crase na língua escrita. Então, a crase é um fenômeno, existe. O que a gente tem de identificar é quando este fenômeno existe e aí usar o acento indicativo deste fenômeno, que é o acento grave. Olha aqui este exemplo. Você assistiu a novela Império? Eu não vejo novela, a novela de que eu me lembro que já faz tempo é Império para eu colocar neste exemplo. Você imagine, né? Como é que a professora está desatualizada. Sujeito, você. Assistiu aqui, já vimos, o verbo assistir no sentido de ver é um verbo transitivo e indireto. Se é um verbo transitivo e indireto, então ele pede uma preposição. Esta preposição é o a. É o primeiro a.
E aqui, tudo isso aqui, a novela Império, é o objeto indireto. O núcleo do objeto é novela e Império, só para não perder a oportunidade, é um aposto especificativo, porque novelas há muitas e Império é uma espécie desse gênero novela. Como eu determinei a novela, então existe um artigo aqui obrigatório. Então aqui eu tenho uma preposição regida pelo verbo assistir. É esta preposição aqui que o verbo assistir, no sentido de ver, exige. E eu tenho um outro a, que é um artigo feminino, singular, de novela, que eu não posso tirar aqui de jeito nenhum, nesse sentido de ver. Primeiro, o artigo, né? Porque eu tenho aqui uma novela determinada, então eu estou particularizando. E aí, como eu tenho dois As, uma preposição do verbo assistir, o outro A, artigo de novela, que é a novela Império, então eu junto os dois e indico a ocorrência dessa crase, que é este fenômeno, por um acento grave. Então vamos lá. Toda crase é a fusão de dois As. Então, toda vez que você encontra uma A com este acento indicativo de crase, deve ter acontecido esta fusão. Erros relacionados a isso são de dois tipos. Usar o acento grave quando não ocorre crase ou deixar de usar quando a crase ocorre. Certo? Então eu posso ter um erro por excesso de acento, eu achei que havia crase e não há, ou por falta de acento. Eu achei que não havia e havia. Toda vez que há um acraseado, significa que eu tenho dois As. O primeiro A é sempre uma preposição. Sempre. O segundo A, porque a crase são dois As. O segundo A pode ser um artigo. Quase sempre é, tá? Mas nem sempre é. Então, eu não posso dizer que a crase é a fusão da preposição a com o artigo a. Não, nem sempre. Porque pode ser o segundo a, pode ser o artigo a, pode ser o pronome demonstrativo a ou as, e pode ser o a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela e aquilo. Pode acrescentar aí o aquilo. Veja o primeiro exemplo. O órgão enviou a proposta à comissão disciplinar. O órgão é o sujeito e enviou o quê? A proposta. Que termo é esse? Objeto direto. Muito bem. A quem o órgão enviou? À comissão disciplinar. Objeto indireto. E este a com crase aqui, este a com crase, é a fusão da preposição a, exigida pelo verbo enviar, mais o artigo a, que está associado à comissão. Então, isso aqui é um caso clássico de crase, que é fusão de preposição com artigo. Mas veja o de baixo. Esta apostila é igual a que comprei. Eu tenho aqui dois As. Se eu tenho um acento grave indicativo de crase, quer dizer que eu tenho dois As. O primeiro A é uma preposição. Pergunto a você de onde ela vem, né? Ou pergunto a ela. Tá aqui trazida por quem? E a preposição vai me dizer, olha, eu estou aqui trazida por igual. O que é igual a alguma coisa, certo? E este segundo A? Este segundo A não é um artigo. Este segundo A é um pronome demonstrativo a. Quando é que o a será um pronome demonstrativo? Hora da revisão, porque você estudou isso lá em morfologia. O a será um pronome demonstrativo quando? Primeira exigência. Não precede substantivo explícito.
Não precede substantivo explícito. Perdão. Segunda exigência. O a será um pronome demonstrativo, vai anotando aí. Quando preceder que. E o a será pronome demonstrativo quando equivale a aquela. Checklist. Checklist é um procedimento. Preste atenção, eu tenho 2 As aí com um acento grave corretamente usado. Esta apostila é igual a que comprei. O primeiro A é uma preposição que aqui está por conta do igual. O segundo A é o quê? Não é artigo, porque não precede substantivo. É um pronome demonstrativo. Para o a ser pronome demonstrativo, 3 condições precisam ser atendidas cumulativamente. É uma e outra e outra. Ele não precede substantivo explícito, ele precede que e ele equivale a aquela. Inclusive, se eu tivesse usado aquela aqui, esta apostila é igual àquela que comprei, haveria crase. Haveria crase, porque haveria o mesmo a preposição de igual, é igual a, e o a inicial do pronome demonstrativo aquela. Então, segundo exemplo, é a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo a. E o terceiro exemplo, o juiz se referiu àqueles processos antigos. O juiz é o sujeito, referir-se é um verbo transitivo e indireto. Quem se refere a, e ele pede a preposição a. Aqueles processos antigos é o objeto indireto. Então, eu juntei o a da preposição mais o a inicial do pronome demonstrativo aqueles. Então, juntei os dois em uma fusão, aqueles. Entendemos? Olha só, é importante a gente entender isso e não achar que a crase é a fusão, mistura, união de uma preposição a com um artigo a. Quase sempre a gente vai fazer várias questões, além de eu fazer várias questões com vocês, vou disponibilizar uma lista enorme de crase, porque é uma matéria que tem questão sobrando, né? Porque toda banca cobra. Então, vai ser disponibilizada lá no seu material complementar, com a respectiva audioaula, com a correção. Mas é importante que você entenda que é um conceito, que há 2 As. O primeiro A é sempre a preposição a. Sempre, por isso toda crase envolve regência. E o segundo A quase sempre é um artigo, a gente vai fazer os exercícios, vai ver que quase sempre é artigo, mas cuidado, pode ser um pronome demonstrativo a, ou as, e pode ser o a inicial dos pronomes aquele, aquela, aquilo e os seus plurais possíveis. Tudo certo? Tudo entendido até agora? Preciso de 2 as, um é pedido, porque é sempre uma preposição, quando a preposição surge, a gente já vai em cima dela perguntando veio com quem, então tem de haver um termo regente, aquele que traz, que pede a preposição, e tem de haver um segundo a, que pode ser essas 3 classes gramaticais. Volta aí comigo na sua telinha. Nós vamos rever agora a análise sintática. Toda vez que eu falo análise sintática, eu imagino que vocês torcem o nariz aí, né? Mas tem de vencer isso. Relaxa, tá? Vamos ver a análise sintática dos termos da oração. Dentro da análise sintática, quais são os termos da oração que são preposicionáveis? E quais são, entre esses termos preposicionáveis, os termos craseáveis? Teresa usou essas aspas por quê? Porque a professora Teresa está inventando essas palavras, elas não existem oficialmente na língua. Mas é mais fácil explicar. Quais são os termos da oração que podem ser preposicionados?
portanto, preposicionáveis. E quais são, entre esses termos preposicionáveis, os termos que podem ser craseados, ou seja, quais são os termos que podem receber acento indicativo de crase? Então, olha só, todo termo craseado é preposicionado, certo? Porque se eu uso uma crase, um A eu sei que eu tenho, que é a preposição a. O primeiro A eu sei que é sempre este. Então, todo termo craseável é um termo preposicionado. Mas nem todo termo preposicionado pode ser craseado. Então, vamos fazer uma revisão de análise sintática? Vamos lembrar que termos da oração, a pergunta é essa. Que termos da oração, daquela nossa longa lista, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, agente da passiva, podem vir preposicionados? Alguns sempre vêm, né? Alguns sempre vêm. Mas aqui eu estou falando esse podem, não é porque seja facultativo. Estou dizendo podem porque é possível que venham. Vamos lá comigo. Primeiro, comunicaram à população o corte de abastecimento de água. Qual é a função deste termo que está sublinhado? Este termo está subordinado à forma verbal comunicaram, responde a pergunta a quem? Termo subordinado a verbo responde a pergunta a quem? Indicando o objeto-alvo da ação? Objeto indireto. Pronto, objeto indireto é um termo da oração preposicionado. Sempre, Tereza. Bom, às vezes não, né? Por exemplo, comunicaram-lhe o corte de abastecimento se este objeto indireto, por exemplo, fosse o pronome lhe, ele não teria preposição, porque este pronome nunca vem preposicionado, mas o verbo pediria essa preposição. Então, termo preposicionado, objeto indireto. O combate à corrupção deve ser responsabilidade de todos. A corrupção está preposicionado. De onde vem essa preposição? Ou, em outras palavras, qual é o termo regente? Ou, em outras palavras, qual é o termo subordinante? Ou, em outras palavras, qual termo? A qual termo este termo a corrupção se subordina? Combate. Ah, Tereza, então é objeto indireto também. Não, não é. Não é porque combate é substantivo, combate não é verbo. E um termo que não está subordinado a verbo não pode ser objeto indireto. Todo objeto indireto está subordinado a verbo. Isso aqui é um complemento nominal. Termo subordinado, checklist. Termo subordinado, substantivo abstrato, preposicionado e indicando o alvo da ação. Não é o alvo do combate? Equivale ao objeto do verbo. Se fosse o verbo combater, a corrupção seria complemento verbal, combater a corrupção. Mas não é verbo, é o combate, é nome. Então, a corrupção é um complemento nominal. Então, complemento nominal é um termo preposicionável. Às vezes, as pessoas perdem o controle. As pessoas é o sujeito, perdem é um verbo transitivo direto ou controle é o objeto indireto. Às vezes, se subordina a perdem, responde a pergunta quando? Quando as pessoas perdem o controle? Às vezes. Como é que eu chamo um termo que está subordinado a um verbo, responde a pergunta quando, indica a circunstância de tempo em que essa ação aconteceu? Adjunto adverbial. Então, olha, outro termo que pode vir preposicionado. Nem todo adjunto adverbial vem preposicionado. Todo adjunto adverbial representado por uma locução adverbial vem preposicionado, porque locução adverbial tem sempre preposição. Mas alguns adjuntos adverbiais são advérbios, né? E aí não vêm preposicionados. Mas podem vir. Nem trabalha nem estuda. É uma pessoa à toa. Uma pessoa neném, né? Um dia desse eu vi essa expressão. Ah, ele é um neném. Eu digo, é um neném? É, nem trabalha nem estuda. Eu digo, valhei-me. Uma pessoa à toa. Esse à toa está subordinado à pessoa. É um atributo da pessoa.
está dentro do termo ao qual se subordina, vem junto do nome, é um adjunto adnominal, representado por uma locução adjetiva. A locução adjetiva é nomenclatura da morfologia. Toda locução adjetiva para a morfologia assim chamada é, para a sintaxe, um adjunto adnominal. E aqui em cima, esse às vezes seria uma locução adverbial. Também é nomenclatura da morfologia. Pronto, acabamos. Acabamos os termos que podem ser craseados. Os termos sintáticos da oração que podem vir craseados são estes 4. Objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial ou adjunto adnominal. Esses outros termos aqui podem vir preposicionados, mas a preposição nunca será o a. E aí, quer dizer que eles não podem vir craseados. Qual é a função deste termo aqui? A investigação foi conduzida pela comissão disciplinar. Pela comissão disciplinar, tem uma preposição, né? Esse pela é por mais a. Está subordinado a esta locução verbal. Como é que pode ser classificado um termo subordinado ao verbo mesmo? Revisão. Termo subordinado a verbo pode ser objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial ou agente da passiva. Sabe que eu sempre acho que você esquece do agente da passiva? Sempre acho que é o termo da oração mais esquecido de todos, é o agente da passiva. Que é o caso aqui, ó. O sujeito é a investigação não conduziu nada, ela foi conduzida, ela é um sujeito paciente. Quem é que conduziu a investigação? Quem foi o agente? Quem agiu? A comissão disciplinar. Então, pela comissão disciplinar é um agente da passiva. O agente da passiva é um termo preposicionado, mas nunca será pela preposição a. Ele é preposicionado, em regra, pelo por e raramente pelo de. A regra é ele ser preposicionado pelo por. Veja esse outro termo. A cidade de São Paulo oferece muitas opções culturais. A cidade de São Paulo, esse de São Paulo se refere à cidade, certo? É o nome da cidade. Está dentro do sujeito. Não é um atributo da cidade. Se fosse um atributo, se fosse a cidade grande, por exemplo, seria fácil, seria um adjunto adnominal. Se isso aqui fosse um adjetivo, seria um adjunto adnominal, porque estaria se referindo ao sujeito e estaria dentro do sujeito, mas não tem função adjetiva. Veja, São Paulo não é um atributo, São Paulo é o nome. Como é o nome mesmo daquele termo da oração que se subordina a um substantivo para especificá-lo? Muito bem, aposto. É um aposto especificativo. Pode vir preposicionado. Pode. Pode, nem sempre vem. Nem sempre vem. É comum que não venha, aliás. O agente da passiva é sempre preposicionado. O aposto especificativo, ele pode ser preposicionado. Aqui é um aposto especificativo. Lembra a lógica da matemática? Existe o conjunto das cidades e dentro dela existe São Paulo. Então, eu vou dizer que B pertence a A. Essa é a lógica do aposto especificativo, né? Então, B é aposto especificativo de A. Chamaram o pai de irresponsável. Chamaram, verbo transitivo direto, o pai, objeto direto, de irresponsável. Vamos lá, irresponsável é que é o núcleo aqui. Irresponsável é o pai. É um atributo do pai. É um adjetivo. Revisão. Um adjetivo, sintaticamente, só pode ser duas coisas. Quais são mesmo?
Ou um adjetivo é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo, certo? Como é que eu sei a diferença mesmo? O adjunto adnominal está dentro do termo ao qual se vincula, o predicativo está fora. Se for predicativo aqui, ele será um predicativo do objeto. E ele é, não é? Vamos substituir o objeto por um pronome pessoal? Chamaram-no. O de irresponsável não continuaria? Essa é uma das maneiras que nós já vimos de avaliarmos se este termo, se este adjetivo que se refere ao objeto é adjunto ou predicativo. Se fosse adjunto, ele não estaria aqui, ele teria se diluído nesse objeto. Chamaram-no. Não, mas não é chamaram-no. Chamaram-no de quê? De irresponsável, de carinhoso, de qualquer coisa, qualquer atributo. Então é um nome que se refere ao objeto, qualifica o objeto, mas não está dentro do objeto. Não é uma característica prévia do pai, é uma característica decorrente desta ação que praticaram de dar a ele uma denominação. Então é um predicativo. Também o predicativo do objeto pode vir preposicionado. Muito raramente. Isso vai acontecer especificamente com o verbo chamar. Chamaram o pai de irresponsável, poderia ser também chamaram o pai irresponsável, né? Ia criar um pouquinho de ambiguidade, porque aí, pai irresponsável, vem aqui. E não é isso que eu quero dizer, não é chamar e invocar, é chamar no sentido de denominar. Mas olha, revisão feita. Entenda. Quais são os termos preposicionáveis? Quais são os termos da oração que nós vamos encontrar com preposição, ou obrigatoriamente, ou às vezes? Todos esses que estão aqui. Objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, agente da passiva, aposto especificativo e predicativo do objeto. São os termos da oração preposicionáveis. Destes termos, 4 podem ser craseáveis, porque 4 podem ser regidos pela preposição a. Quais são os termos da oração que podem ser regidos pela preposição a? Estes 4 aqui. Então, estes 4 aqui são os termos craseáveis. Objeto indireto, complemento nominal, locução adverbial e locução adjetiva. Entendemos isso? Entendemos que tudo isso depende da sintaxe. Nós precisamos ter domínio da sintaxe, por sua vez, depende da morfologia. Você está vendo que é uma bola assim de neve, que é um sistema, né? E num sistema tudo dialoga, tudo se relaciona. Então, olha, uma adjunto adverbial é uma locução adverbial, o conceito de locução adverbial é da morfologia. Se esta locução adverbial for preposicionada com a, então pode ser que haja crase. Então, panorama apresentado. Sabemos o que é a crase, já vimos que ela é um fenômeno, que não é o acento. O nome do acento é acento grave, que indica que haja aquele fenômeno. A crase é a fusão de 2 As. O primeiro A é sempre uma preposição, então, evidentemente, o termo craseado é sempre um termo preposicionado pela preposição a, e o segundo A pode ser artigo, pode ser pronome demonstrativo, e pode ser o A inicial de aquele, aquela, aquilo. Nós temos 7 termos da oração que podem ser preposicionados, alguns são sempre, e desses 7 termos da oração que podem ser preposicionados, há 4 que podem ser preposicionados pela preposição a e que, em consequência disso, podem ser craseados. Quais são? Objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial e adjunto adnominal. Nem sempre eles são, porque eles também podem ser introduzidos, esses 4, por outras preposições que não seja a preposição a. Mas são os únicos que podem ser introduzidos pela preposição a.
Então, são os únicos que podem ser craseados. Panorama apresentado, já já a gente volta trabalhando de onde vem a crase, como é que eu consigo reconhecê-la, qual é o termo regente, por aí vai. Já já a gente volta.